seguiremos nossa viagem pelo livro Princesas Guerreiras. Nossa última parada havia sido na Noruega. Sairemos da Noruega e vamos atravessando, viajando e vamos parar aqui, no Japão. Prepare seus ouvidos para conhecer mais essa estupenda história. Jingu esticou os dedos finos em direção ao trono crisântemo, segurando a respiração. Não ousou tocá-lo. Jingu era uma Onabu Geisha, ou seja, uma mulher guerreira, treinada pelos melhores mestres de Kendo. Conhecia a lâmina de qualquer arma branca forjada no reino tão bem quanto o mais habilidoso dos samurais. Mas o treinamento não a havia preparado de forma alguma para aquele momento. Ocupar o trono crisântemo. Ocupar o trono crisântemo. Ela ocupar o trono crisântemo. As Onabu Geishas aprendiam artes marciais para defender as próprias casas de ataques de ladrões. Mas o que seria o Japão do que o meu lar acima de todos os lares? Ela pensou. A cerimônia de coroação foi rápida e comovente. Jingu aceitou as 3 nobres relíquias ofertadas ao novo regente: a lendária espada Kusanagi, o magnífico espelho real e 2 contas arredondadas de jade. Amuleto poderoso e dotado de poderes mágicos. Durante a cerimônia, Jingu consolou-se com o fato de não estar sozinha. Dentro dela, seu filho ignorava a agitação exterior, esperando pacientemente sua hora de vir ao mundo. Jingu pensou que, como futuro herdeiro do trono do Japão, aquela criança provavelmente assistiria à mesma cerimônia 2 vezes e pensava: isso é realmente notável. Seu marido, o imperador, havia falecido na guerra na semana anterior. Jingu ignorou os longos rituais de luto. Havia assuntos mais urgentes para serem resolvidos. Ele havia comandado o país por anos, com bom senso e responsabilidade, e certamente ele concordaria com ela. Havia uma guerra eclodindo no norte. Tambores violentos ressoavam por todo o Japão. Anunciando-a, Jingu reuniu seu exército, mais de 100.000 homens, assim como a tripulação da frota real. Os navios, o exército, enfileirados no horizonte, formavam um belo espetáculo. Os cascos abaulados e os mastros vermelhos eram ameaçadores, pontos agressivos cortando o oceano. A mensagem era clara. A batalha era iminente. Jingu pediu a palavra. Voltem para suas casas, cuidem de suas famílias. Não é necessário arriscar a vida de um exército inteiro para resolver este conflito.
O rosto dos militares corou, mas ninguém ousou dizer uma palavra sequer à imperatriz Jingu. Mesmo assim, ela entendeu a ameaça silenciosa e respondeu à altura. Sei bem o que estão pensando. Acham que não tenho coragem de enfrentar uma batalha por ser mulher. Pensam que vou me render e entregar o país aos invasores. Nada disso. Sou capaz de cuidar sozinha dessa situação. Preciso de um navio sólido, bem construído e sua mais experiente tripulação. Esse é meu único pedido. O exército parecia temeroso, mas não ousou contrariar as ordens da imperatriz. Um pequeno grupo de marinheiros se apresentou, marchando frente do grupo. Nós a acompanharemos, Imperatriz Jingu, disse o capitão sem hesitar. Jingu seguiu o grupo até o navio mais resistente da frota e embarcaram naquele mesmo instante, ainda sobre os olhares pasmos do exército japonês. O que o exército não sabia é que Jingu havia recebido a visita de Umi, o dragão do mar. Na noite anterior, Umi protegia a imperatriz desde pequena e havia confidenciado a Jingu durante um sonho sobre o segredo contido nas contas de Jade. Ofertadas, as contas, lembra? Que foram ofertadas a ela na cerimônia de coroação. Segundo Umi, elas lhe dariam poderes para controlar o oceano. Jingu guardou a informação como um grande tesouro, pois sabia que era verdade. Dragões, felizmente, não podem mentir, pensou enquanto guardava as contas no interior do seu kimono de seda. Depois de alguns dias navegando, Jingu e a tripulação avistaram a costa do reino rival. Não era possível ver a areia da praia. O exército inimigo ocupava toda a faixa, marchando como formigas agitadas. Eram muitos, entoando gritos de guerra que cortavam o som das ondas. Na frente da massa de homens, um comandante robusto fuzilava com o olhar por detrás de sua armadura de guerra. Jingu, sem dizer uma palavra, retirou a primeira pedra de jade de dentro do kimono e, apertando-a contra a mão esquerda, imediatamente as águas secaram, como se a tampa de um ralo tivesse sido retirada lá do fundo do oceano. Peixes e baleias agitaram-se sobre a areia. Aflitos, o exército inimigo, vendo aquela cena, acreditou que um milagre tivesse ocorrido. Os deuses da guerra pareciam ofertar à imperatriz do Japão a sua nação como uma espécie de tributo. Logo marcharam com toda velocidade em direção ao navio encalhado, empunhando lanças e espadas afiadas. Jingu retirou a segunda pedra de jade do bolso de seda e, apertando-a com a mão direita, nem bem ela concluiu o gesto, as águas subiram novamente, varrendo o exército inimigo sem piedade. Os soldados, em vão, tentavam manter a cabeça sobre as ondas imensas, clamando por socorro. Renda-se, comandante! Gritou Jingu altiva, de pé na proa. Renda-se e pouparei o seu exército. O comandante, resignado, sozinho na costa, abaixou a cabeça derrotado.
Feiticeira Jingu, o reino é seu. Jingu sorriu, satisfeita, apertando a primeira pedra e vendo o exército, outrora poderoso, arrastar-se em segurança até a orla da praia. Olhando para baixo, para o seu próprio ventre, ela sussurrou: quantos territórios conquistaremos juntos nesses 9 meses, meu filho? A aventura está apenas começando. Que bom que não estarei sozinha. Guardando as contas de Jade novamente no kimono, ela foi-se. Foi reunir-se com seu comandante para discutir o futuro do seu lar. O seu lar acima de todos os lares. O Japão. Se dependesse de Jingu, o país estaria tão seguro quanto aquela futura criança que ela carregava dentro de seu próprio ventre.